Bem, na sua companhia, estamos refletindo sobre a história do povo de Deus, sob a perspectiva da peregrinação deste povo. As Escrituras Sagradas nos definem como peregrinos e forasteiros, e de fato estamos longe de casa. É por isso que aguardamos novos céus e nova terra. As Sagradas Letras registram as pegadas da peregrinação deste povo na história da redenção. Na nossa conversa de hoje, veremos estas pegadas a partir do Salmo 120. Faremos a leitura dele, que diz assim: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. O salmista retrata a sua angústia por viver no meio de um povo cujos lábios, cuja língua pronunciam mentira, engano e traição. Essa angústia, que é um aperto no peito, que causa sofrimento, é fruto desses lábios mentirosos, da situação em que ele está vivendo. Ele está vivendo num mundo onde prevalece esse tipo de conversa, esse tipo de palavras, e isso o faz sofrer. Porque, de fato, onde há mentira, engano, onde há traição, de fato há sofrimento. Se as palavras elas são usadas com essa finalidade, isso causa muito sofrimento para aqueles que de alguma forma são atingidos por elas. E o Tiago, na sua epístola, ele descreveu a respeito da língua, e para lá nós vamos no capítulo 3 do Tiago. Ele diz, por exemplo, no versículo 7, diz: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortífero. Então veja que quando Tiago se refere à língua, é uma perspectiva bastante negativa. Ele diz que ninguém consegue domar. Esse é um membro do corpo indomável. Diz que é um mal incontrolável. Ninguém consegue controlar esse negócio. E ainda diz que é cheio de veneno mortífero. No versículo 6 diz: a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Aqui, Tiago nos traz uma informação que diz que o resultado daquilo que a língua produz, ela afeta o indivíduo por inteiro e afeta todo o curso da sua vida. É por isso que tem gente que sofre horrores no presente por conta daquilo que foi dito no passado. Algumas coisas foram ditas lá na infância, na adolescência. Pode ter sido há 10, 15 anos ou há 15 minutos. O fato é que a língua tem esse poderio de causar mal e afetar o curso da vida por inteiro. Ela afeta a pessoa por inteiro, não apenas o ouvido, não apenas o ouvido, mas afeta tudo e afeta todo o curso
pessoas que são afetadas durante o resto da vida por aquilo que ouviu, por aquilo que foi pronunciado a respeito dela. A língua tem essa capacidade, esse poder mortífero, né? Esse veneno mortífero. Especialmente quando aquele que ouve assimila aquilo e toma aquilo como verdade. As pessoas à nossa volta, elas costumam nos definir, elas costumam tentar nos rotular de alguma forma, de definir quem nós somos. Se aquele que ouve começa a assimilar aquilo que se diz a respeito dela como verdade, pode ser que ela mergulhe num estado de espírito tão mortífero quanto as palavras o foram. Então, o Tiago está falando a respeito da seriedade daquilo que se fala. Né? Ela tem essa capacidade. Então, o salmista ele está vivendo a angústia e sofrendo os resultados dessa promoção daquilo que a língua produz, aquilo que é a fala. Ele está vivendo no meio de pessoas que proferem mentiras, no meio de pessoas que traem com suas palavras, no meio de pessoas que enganam com suas palavras. É língua traiçoeira, é lábio mentiroso. Ele está convivendo com isso e no meio disso tudo ele está extremamente angustiado, ele sofre horrores por conta disso. No meio desse sofrimento, qual é a reação dele? Como é que ele lida com essas questões? Ele diz que na sua angústia ele clama pelo Senhor. Ele clama a Deus. Ele não saiu para o embate, ele saiu para o quarto. Ele saiu para o quarto de oração e ele foi clamar a Deus, ele foi falar com Deus a respeito. E diz que Deus o respondeu. E no versículo 5, ele diz: ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Ai de mim. Meseque e Quedar são duas regiões, uma muito longe da outra, que provavelmente carrega o significado no Salmo da extensão dos povos pagãos ou dos povos que vivem longe da revelação e das diretrizes do Deus de Israel. E que ele está sofrendo por viver no meio de pessoas que têm valores totalmente diferentes daqueles que ele aprendeu, das instruções para a vida, da maneira como é que a gente lida com as palavras, da maneira como é que a gente se porta, como é que a gente faz as coisas. E ele diz: ai de mim, ele está sofrendo, diz: ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque. E nós nos assemelhamos, nos identificamos com o salmista, porque nós também vivemos em terras estrangeiras. Estamos cercados de todos os lados por pessoas que de alguma forma carregam também esses conteúdos. A gente se depara aqui e ali com os efeitos de uma língua mentirosa, com os efeitos de uma língua traiçoeira, com os efeitos de uma língua enganadora. Todos os seres humanos vão se deparar aqui e ali com essa realidade. E quanto mais o indivíduo valorizar e respeitar a dignidade humana, a dignidade do outro, mais ele vai sofrer no meio disso tudo. Se ele tem um senso de dignidade, ele vai sofrer por conta dessas coisas. Aqueles que não têm, que já vivem assim porque assim lhes parece certo viver, não sofrem tanto quanto aqueles que de alguma forma tentam viver aquilo que lhe parece ser certo e ser justo. Em nossos dias, em especial, vivemos um tempo em que essa língua mentirosa, essa língua traiçoeira e essa língua enganadora, ela
ela se estendeu pelos braços e alcançou os dedos. E ela se manifesta especialmente através das teclas, daquilo que se é publicado nas redes sociais. Hoje a gente convive com a indústria da fake news. Há uma indústria. Existem pessoas e organizações que estão produzindo notícias falsas, notícias mentirosas a respeito de outras pessoas o tempo todo. Há uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra de informações. Há uma dificuldade enorme da gente ler uma notícia e saber se essa notícia procede, se não procede, independentemente da fonte, né? Hoje já não há mais aquela segurança de não, essa é uma fonte segura, é uma fonte oficial. Não há mais essa sensação, porque a informação falsa, ela ganhou status, ela na verdade, ela se tornou sistemática, ela é sistêmica, né? Está na estrutura da sociedade de hoje. Um mal que as pessoas convivem com isso e acabam achando absolutamente normal, né? Você publica o que bem entende, cada um que vá procurar saber se aquela notícia é certa, se ela é verdadeira, ou se ela é apenas mais uma fake news. Então a gente está vivendo nesse mundo e que isso tem causado tanto mal a tanta gente. Assim como isso ganha cunhos estruturais, sistêmicos, a sociedade vai achando isso normal, as pessoas vão achando isso normal, isso vai insensibilizando as pessoas, faz com que as pessoas vão perdendo seus parâmetros de lidar com a verdade, de repudiar o que é mentiroso, o que é uma farsa, o que é falso. Isso vai gerando uma anestesia geral. E aqueles que querem e que buscam viver os parâmetros de valores, de falar a respeito de alguém com embasamento, acabam por sofrer, né? Sofrem, vão sofrendo porque habitam esses lugares, no meio de pessoas que assim pensam, né? O salmista vai dizer, ai de mim, porque eu estou vivendo no meio dessas pessoas, eu estou habitando aqui, eu estou convivendo com pessoas assim, ai de mim. E nós habitamos um mundo mau, né? Vivemos no mundo mau, onde existem pessoas más, existem pessoas intencionalmente más, existem pessoas equivocadas, gente que promove o mal não por índole, mas por equívoco. Tem, né? Tem pessoas que se equivocam e por estarem convencidas de que estão certo, promovem o mal por engano, digamos assim. O salmista vai dizer no versículo 6 em diante, ele diz, eu tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Então há aquela angústia. A angústia, inclusive, habita o salmista de que ele está vivendo tempo demais entre os que odeiam a paz. Ou ele já poderia ter partido e estar na glória, ou esse mundo já poderia ter mudado. O fato é que eu estou vivendo tempo demais entre aqueles que odeiam a paz. As pessoas têm ódio pela paz. E aqueles que olham para o que têm e percebem que o que têm é fruto de guerra, é fruto de embate, conquistaram porque lutaram, ganham um gosto pela guerra. E aqueles que percebem aquilo que tem, a posição que alcançou, as coisas na vida que lhe fizeram dar um passo a mais, foi fruto dessa disputa, desse embate, dessa guerrilha,
para manter essas coisas, eles também o mantêm pela guerra, eles ganham gosto pela luta, pela batalha. Se tornam viciados em guerrear. Estão o tempo todo na linha de frente, guerreando e batalhando. É disso que o salmista parece dizer. Eu tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Aquilo que eles conseguiram foi por meio da espada. E eles odeiam a paz. Eles olham para os homens de paz e menosprezam. Porque paz para os homens amantes da guerra é fraqueza. É sinal de covardia. É gente fraca. É gente que não tem impulso. É gente que não tem força. Então eles odeiam a paz. Eles odeiam os pacíficos. Eles amam os guerreiros. Eles andam com gosto de sangue na boca e a mão deles a mão está marcada pelo cabo da espada. Eles não pensam duas vezes para entrar numa disputa e para fincar as barreiras e os limites, para estabelecer os territórios e para conquistar território a partir da guerra. E o salmista diz, eu sou um homem da paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Eles não querem a paz. E isso me faz lembrar de Jesus, que é o príncipe da paz. Ele proclamou a paz e viveu na paz. Jesus foi atacado de todos os lados. Jesus foi atacado pela língua mentirosa, pela língua traiçoeira, ele foi atacado pela língua enganadora. Ele foi traído, ele foi ameaçado, era dia e noite. Todavia, sendo ele homem da paz, quando encontrou pessoas com pedras nas mãos, dispostas a apedrejar, Jesus fez com que as pedras fossem depostas. Quando Jesus se deparou com espadas ferindo seres humanos, Jesus fez com que essa espada fosse embainhada novamente. Ele é o príncipe da paz. Quando o levaram à cruz e o mataram e o crucificaram, e ele ali de braços abertos simplesmente disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque ele é homem da paz, é o príncipe da paz. E o salmista tem gosto pela paz, mas aqueles que vivem com ele, na cidade dele, onde ele está, são amantes da guerra. E por último, quero deixar o que foi escrito no final do Salmo 19, que diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Se é fato que vivemos entre pessoas que muitas vezes usam as palavras para causar danos a outros, que nós possamos ser o contraponto desse sistema, desse jeito equivocado de viver. Que as nossas palavras possam edificar, possa fazer bem ao outro, possa fazer bem a nós. Se a língua pode se tornar um mal incontido, incontrolável, pode se tornar um veneno mortífero, que no nome de Jesus a nossa boca possa produzir fruto de graça, de misericórdia, de compaixão, de amor, de acolhimento àqueles que sofrem à nossa volta. Que a nossa boca possa promover a vida e possa proclamar a bênção àqueles que estão próximos a nós.
que a nossa língua esteja a serviço do Rei da Paz, do Príncipe da Paz, do Senhor dos Senhores. Que possamos fazer como Jesus nos ensinou, vão pelo mundo e preguem o Evangelho, que a gente encha a nossa boca do Evangelho de Jesus e abençoe aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja, no nome de Jesus, comigo e com você. Que o Senhor nos dê a graça de sermos abençoadores com a nossa boca, que a nossa língua esteja a serviço do reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe, um grande abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.